convidado. Muito boa noite. O convidado desta noite é o fiscalista Tiago Caiado Guerreiro. Boa noite, Tiago. Professor Nina Carreira, qual é que é o menu para esta noite? Vamos falar dos impostos que pagamos, que não são poucos, e mais. Hoje o tema é incomodativo. Falar de impostos é sempre uma tarefa pouco atraente, mas toda a gente já percebeu que é alguma coisa muito importante nas nossas vidas hoje. Eu diria como nunca. Como nunca, nem no tempo das guerras do ultramar, nem coisa no género, eu me lembro de cargas fiscais deste tipo. E isto é um círculo sem saída, porque o Governo não consegue diminuir as despesas em termos satisfatórios. Umas porque são, digamos, humanamente e socialmente muito relevantes, outras porque o Tribunal Constitucional acha que não deve deixar de mexer. E outras porque a economia não mexe. Bom, está bem, a ponto de partida a economia não produz dinheiro, entre aspas. De modo que se tem tendido para os impostos. Simplesmente esse gráfico, primeiro e único hoje, dá para perceber um pouco. Por isso então vamos olhar para esse primeiro gráfico e depois por isso é que ele vem em linguagem gráfica para se perceber. O primeiro quadro é um quadro que nos mostra qual é que foi. É, aliás, o único. Naquele gráfico, registra-se na linha de cima uma linha vermelha, digamos, os valores dos totais cobrados em impostos. Quanto é que o Estado arrecadou? Quanto é que o Estado arrecadou? Bom, há que explicar que as receitas tributárias ainda há contribuições sociais fora disto. Mas estes é que são os impostos, o IVA, o IRS, o IRC, os combustíveis, etc. Então é o seguinte, a linha amarela cá de baixo registra os impostos diretos. O IRS, o IRC, basicamente. E a linha azul clara, que é a linha intermédia, creio que é azul clara. Sim, sim. Registra os impostos indiretos, o IVA, produtos petrolíferos, o selo, etc. Bom, sempre se cobra mais impostos indiretos, por conseguinte, aquela linha azul clara, do que os impostos diretos. Isto é mesmo ali uma subida acentuadíssima nos impostos diretos, bom, nos últimos 2 anos, não é? Sim, há este último ano, sobretudo, é significativo, porque foi o brutal aumento de impostos. O brutal aumento. Mas, ao mesmo tempo que há um brutal aumento nos diretos, o IVA faz cair um pouco os indiretos. Quer dizer, as pessoas, em princípio, ficam com menos dinheiro para gastar e, por conseguinte, isto vai repercutir-se nos impostos sobre o consumo. Por conseguinte, puxa-se nos diretos, mas também se ressentem os indiretos. Mas, curiosamente, o ano passado não foi o ano em que o Estado arrecadou mais dinheiro em impostos, apesar do brutal aumento. Não. Nestes 7 anos que estão aqui registados, e isto não é por acaso, eu registrei 2 e 7 em diante, porque até 2 e 7 os comportamentos eram razoavelmente racionais, entre aspas. Depois é que estabilizaram. Apesar dos sucessivos agravamentos, houve uma estabilização nas arrecadações. Mas, por exemplo, em 2008 e em 2011, diz aqui este gráfico, o Estado português arrecadou mais dinheiro em impostos do que em 2013. Sim. O 2 e 13, aliás, é o 4º ano em arrecadação. Em 2 e 8 arrecadou 36. Não, mas isto é uma péssima notícia. Em 2 e 11 arrecadou 35, em 2 e 7 arrecadou 35, em 2 e 13 arrecadou 34,9. Mas espera aí, mas é que nós em 2008 e em 2011 não tínhamos a dívida pública que tínhamos. Sim, está bem. Que temos. Não, mas tínhamos uma outra economia ainda muito mazinha, mas que era melhor do que a atual. Mas isto não augura nada de bom para o futuro. A lição que há que extrair deste facto é uma lição que tem que ser integrada nesta discussão sobre o Tribunal Constitucional. Se o Estado não conseguir reduzir as suas despesas, não é pelos impostos que vai resolver o problema. O que significa, dito de outra maneira, que o ajustamento não se vai fazer. O que, dito de outra maneira, podemos vir a ter uma segunda troika outra vez, dentro de alguns anos. Se nós continuarmos a não querer mexer nas despesas públicas, e elas têm que ser pessoal e prestações sociais, porque é o grosso dos gastos sociais, e isto ninguém quer ouvir. Os partidos políticos não querem falar disso, da oposição, enfim, também não fazem contas, fazem propaganda partidária. O Governo não explica, não vi ainda um governante vir explicar na televisão os números, os gráficos, essas coisas, porque ninguém percebe nada. Você temos vê... que trazer cá um para nos tentar explicar isto. Quem? Professor. Temos que tentar trazer a este programa... Não, mas no próximo, talvez, com o Dr. Daniel Bessa, se ele tiver paciência por isso, possa olhar para os números. Isto é muito importante, porque os impostos, como o gráfico registra, estabilizaram. Mais 1000, menos 1000... E as despesas não são mexidas. Por conseguinte, se não se mexer nas despesas, não é com os impostos que o problema se resolve. Não, mas há uma coisa que todos os portugueses sentem, e com isto, Tiago, os portugueses sentem que o Estado lhes vai ao bolso de uma forma violentíssima, independentemente daquilo que ganham,
é sempre violento e, portanto, que, de uma certa forma, como revela este aumento dos impostos diretos, há uma penalização, uma punição sobre o trabalho. Há uma punição muito grande sobre o fator de produção de riqueza em Portugal, nomeadamente o trabalho. Aliás, nós temos aqui um dado interessante que é o World Economic Forum considera que a carga fiscal em Portugal, nos incentivos ao investimento e ao trabalho, nós estamos no número 139. Em termos mundiais. Ora bem, como temos 260 países mais ou menos no mundo... Sim, dizer, e dos relevantes temos para aí 80, por isso nós estamos fora da escala. Estamos abaixo da América Central, Exatamente. da América do Sul, da América do Norte, de toda a Europa. Mais alguma coisa. Temos que nos lembrar algum da que Ásia. É difícil, exatamente, da Ásia, etc. Sim. E em termos de competitividade geral estamos no 51º, por isso o nível de fiscalidade é tão elevado em Portugal, tão elevado, que nós penalizamos extraordinariamente as pessoas por quererem trabalhar. Isto é, a opção entre trabalhar e não trabalhar é complicada em Portugal, nomeadamente para determinado nível de rendimentos. Porque se a pessoa tiver os subsídios, o acesso grátis à educação, aos hospitais, à saúde, a múltiplas coisas, e tiver, por exemplo, próximo de um salário mínimo, o comportamento mais racional é provavelmente optar por não trabalhar. Ora, um Estado que faz isto é muito complicado. Já noutros casos, como por exemplo os rendimentos de IRS ligeiramente mais elevados, é quase impossível aumentar o rendimento em Portugal por mais qualidade técnica que se tenha. Porque mesmo que a empresa aumente o salário, se nós considerarmos as taxas que existem atualmente em Portugal, mais a segurança social, nós podemos chegar a taxas que são 80 e tal %. Por isso, quer dizer, e a seguir temos que contar os impostos indiretos. É o que eu ia dizer. É? E temos que contar o IVA, que está a 23% para o que quer que seja. A gasolina. Temos o IMI, temos o imposto de selo, temos o imposto sobre a gasolina, temos cujo tudo. Dia de libertação dos impostos é para aí no início de outubro. Sim, pessoas. Na média sim, não é, mas... Na média não é, porque a média inclui todo o tipo de remunerações, incluindo o salário mínimo. Há pessoas em novembro. Há pessoas em novembro. Eu conheço em novembro, não é? Ou seja, há pessoas que passam o ano todo a trabalhar para o Estado. Para nós. Passam 10 meses a trabalhar para terem 2 de rendimento. Ora, isto sempre que nesses 2 de rendimento têm que pagar todos os seus 12. Exatamente. Têm que pagar as suas despesas todas. Bom, mas isto, independentemente daquilo que as pessoas ganham, é um desincentivo absoluto, como dizia o Tiago, não é? E nós fazemos uma coisa extraordinária, é que estendemos isso também às empresas. E por isso nós temos aqui um estudo interessante relativamente ao investimento empresarial em Portugal. E o que é que nós estamos a fazer? Como nós penalizamos muito através do IRC a criação de riqueza nas empresas, como nós criámos tributações autónomas, que é independentemente da empresa ter lucro, vai pagar impostos sobre um conjunto de despesas, coisa que não faz sentido nenhum e que é quase impossível de explicar a um estrangeiro. Eles não percebem sequer o conceito. Como nós criámos um regime penal para qualquer coisa que aconteça na empresa que é extraordinariamente gravoso. Por exemplo, agora temos as reversões fiscais sucessivas aos gestores, que 30 e tal mil este ano. O que é que nós estamos a transformar? Isso significa o quê? Reversões fiscais significa que alguém que seja gerente ou administrador de uma empresa ou tenha um cargo de direção, se não conseguir pagar o imposto durante o período... Se a sociedade não conseguir. Se a sociedade não conseguir, ele responsabilizado pessoalmente, perde a sua casa e perde tudo. Ora, isto dá 2 consequências. Primeiro, as coisas às vezes correm mal nas empresas e não há qualquer intuito de burlas. Nós temos 1%, se calhar, de pessoas aldrabonas, 99% corretas. Por isso não podemos tratá-las todas da mesma maneira. Não, temos um problema às vezes com essas apelidadas de aldrabonas quando elas não são punidas. Exatamente. Esses aí é que deviam ser punidos. E o sistema funciona. Diga? Eu agora apareci a professor Medina cagar. Não parece comigo. Mas temos outro problema também, que é, nós estamos a transformar, por exemplo, os nossos empresários em gestores de ativos. Eles preferem fechar as suas empresas, desempregar as pessoas e passarem a comprar ações na bolsa e obrigações, porque isso não tem risco. Vamos especular. E isso é melhor visto especular, porque o nosso sistema fiscal é melhor para quem especula do que para quem investe a médio e longo prazo e cria emprego. Esses Portanto, quando um empresário como Alexandre Soares dos Santos diz que vai transferir a sede financeira ou que pretende transferir a sede financeira para a Suíça, é uma decisão completamente racional. É uma decisão completamente racional. Até por outra razão. Porque, primeiro...
regime fiscal na Suíça é um regime fiscal estável. É um regime fiscal que pode ser contratualizado com o Estado suíço para se ter certeza. Ou seja, eu agora estou a organizar as minhas contas e sei que vocês não vão mexer nestas leis Durante 5 anos a 10 anos. Isso não acontece em Portugal? Não, em Portugal pode alterar 3 vezes durante o próprio ano. Quando chega ao fim nem conseguimos perceber onde é que lá estamos. Pior é que você pode obter uma informação chamada vinculativa. Perguntar à administração fiscal, ouça, qual é o regime que se me aplica? Eles dizem, não, você pode estar descansado, o regime é este. Mas isto só vale 1 ano. Está a ver? Isto são coisas de doidos. Isto. E levam 2 anos a responder. Já, está bem. E não se paga pouco. Exatamente. Então, isto é tudo um absurdo. O que é que acontece com o regime assim? Nós temos, por exemplo, uma coisa que está a acontecer positiva que foi feita, que foi a criação do regime de residentes não habituais. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos a tentar, como Nova Iorque, como Londres, como Genebra, estes vistos dourados, atrair, é parecido. Estamos mesmo a tentar atrair pessoas para cá, com muito dinheiro, que gastam dinheiro cá, investem, etc. E têm um regime fiscal especial. Já que não conseguimos trazer empresas, trazemos pessoas. Trazemos pessoas. E é assim que Londres é tão rico. Pessoas que vêm a fugir também de... Vêm a fugir uns de França, outros de pesadas, assim, especialmente de França. E vêm da América do Sul, muitos, riquíssimos. De França tivemos um caso famoso, mundialmente famoso. O Bardier, que foi para a Rússia. Foi para a Rússia, exatamente. Mas quando o Tiago diz que menciona o caso francês, isso verifica-se neste momento em Portugal? Ou seja, deixe-me pôr o problema mais radicalmente. Quando é que começou esta francesada incomodada? Ou seja, mas só para ficar claro, estão a entrar em Portugal... A fugir de lá. A fugir de França e a vir para Portugal, mas podiam ir para outro sítio fiscalmente mais atrativo, não? Porque nós temos uma coisa extraordinária no nosso país que nos esquecemos. Nós somos muito mal geridos, mas como país somos uma coisa extraordinária. Quem estive aqui, o Porto é muito bonito, mas eu sou de Lisboa. Lisboa é lindíssimo. Nós temos um clima extraordinariamente aprazível. Sim. Temos uma comida ótima. Temos boas escolas e universidades. Sim. Temos muito pouca poluição, que, por exemplo, para as pessoas que vêm da Ásia, é extraordinariamente importante. A única coisa que precisávamos era de criar um regime fiscal competente e estável. Criámos um regime razoávelzinho. Agora, só para dizer, estamos a atrair muitas destas pessoas, mas neste regime há uma dúvida importante, que eu já levantei várias vezes e que não consigo obter resposta da Administração Fiscal Portuguesa, porque eles não se pronunciam porque não querem, que é se as mais-valias das pessoas que vêm para Portugal são tributadas ou não são tributadas. E ao não responderem a isto, algumas grandes fortunas que vieram para cá já estão a ir-se embora outra vez. Porque eles nem sequer querem dizer se este tipo de rendimentos são ou não tributados. Você tem um caso no seu escritório, não é? Que já está a fugir. Tem um caso, exatamente, que veio para cá, que estava a investir cá, tinha criado uma empresa, estava a criar postos de trabalho e de repente teve uma liquidação de imposto muito superior ao que esperava. E vai-se embora. Vai para Londres. E Londres, não se preocupe, que eles recebem-nos maravilhosamente bem. E Genebra recebe-os maravilhosamente bem, porque eles investem, têm dinheiro, criam postos de trabalho. Quando o atual presidente Hollande se candidatou, quando trouxe aquele programa que é realmente um mimo de inteligência negativa, o dinheiro começou a sair logo. Antes de ele estar eleito já havia dinheiro em Londres, dos franceses. Olhava-se para aquele programa, estava-se mesmo a ver, só o Hollande é que não viu, claro. Mas a parte boa é que muitos deles estavam a vir para cá. Uns para o Porto e os outros vão quase todos para o Estoril. Adoram o Estoril. E a gente que vem para cá... Exato, e Carcavelos e essas zonas, e vêm e depois põem os filhos, os mais novos, põem-nos no liceu francês, nas escolas internacionais, normalmente o liceu francês. Isto para quem tem dinheiro é ótimo. Exato. E vêm para cá. Mas o que é extraordinário é que eles não só compram as casas, como depois, como são muitos empresários, querem investir. Ao fim de pouco